Calorosas saudações e Donald Trump está a preparar-se para deportar mais um português. Este caso está a gerar imensa polémica. Felizmente quem não deporta ninguém sou eu, até porque também não sou presidente nem primeiro-ministro de lado nenhum. E também se vos deportasse vocês não conseguiam meter like no vídeo, não é? Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Basicamente há um cidadão português que está nos Estados Unidos com green card há cerca de 30 anos e que vai ser deportado porque tem histórico criminal. Isto está a gerar alguma controvérsia. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Foi detido nos Estados Unidos um português que vive há 30 anos no país e que tem autorização de residência. Rui Murras está agora em risco de ser deportado devido a infrações cometidas há vários anos e que a Justiça resolveu. O governo português diz que está a acompanhar a situação, mas o secretário de Estado das Comunidades sublinha que o caso é delicado. Rui Murras nasceu em Portugal e com 2 anos foi viver para os Estados Unidos. Tem hoje 32 anos e é um residente legal com um green card, ou seja, uma autorização de residência permanente em solo norte-americano. Tem trabalho, paga impostos e vive com a namorada em New Bedford, no estado de Massachusetts. Saiu dos Estados Unidos para gozar as férias. Quando regressou, foi detido pela patrulha de fronteira por causa de um registro criminal antigo. Toda esta informação é dada pela cunhada de Rui num texto que escreveu numa página de angariação de fundos criada para cobrir as despesas legais do caso. Rui Murras estará detido há quase 20 dias na prisão do condado de Cumberland, em Portland, estado do Maine, a mais de 200 quilómetros de casa. Antes de ouvirmos as declarações, vamos ouvir também o Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros português. Situação aqui complicada para este rapaz, por vários motivos. A lei nos Estados Unidos, de um ponto de vista legal, isto é permitido. A lei nos Estados Unidos prevê que uma pessoa que tenha cometido crimes graves, que no caso parece-me que é o dele, que é tráfico de droga, e isso na realidade jurídica dos Estados Unidos configura um crime grave, pode ser deportado. O caso dele aqui, eu teria que ver obviamente a ficha criminal toda para falar com mais certeza relativamente ao que estou a dizer. O caso deste senhor aqui, deste rapaz, é um pouco diferente de outros casos, no sentido em que esta pessoa cometeu um crime grave, claramente, mas só que já foi há 10 anos, cumpriu a pena, e a questão é, eu acho que a lei deve ser cumprida, de forma geral. Agora, acho que deve haver linhas nessa lei para prever determinado tipo de exceções, porque cada caso é um caso. Vamos imaginar neste caso aqui em concreto, porque estamos a falar de alguém que está há 30 anos no país, cometeu um crime grave, etc., mas se não houve reincidência, se está bem integrado, poderia ser analisado a sua permanência. Agora, isto de um ponto de vista legal é permitido nos Estados Unidos, nomeadamente com crimes graves, nomeadamente também com a questão do tráfico de droga. Ou seja, há várias perspectivas que se podem ter, se quiserem colocar isto assim de 3 partes. Há a perspectiva mais retilínea do ponto de vista legal, com a qual eu concordo, ou seja, em termos base, não é? A base é que comete um crime grave, independentemente da altura, terá que ser deportado, porque efetivamente isso é considerado uma irresponsabilidade individual e pode ser considerado um perigo também para os cidadãos estrangeiros ou nacionais que morem nos Estados Unidos. Essa é a perspectiva mais legalista. Depois há a perspectiva que tem por base a questão legal, obviamente, mas que considera que pode haver aqui ou acolá uma determinada exceção. Se eu acho que aqui pode haver eventualmente uma questão de exceção, tendo em conta a periodicidade, e atenção que eu teria que ver com mais atenção, tendo em conta que já passaram mais de 10 anos desde o cometimento do crime e só agora é que vem a queixa, neste caso aqui, teria que ver mais aprofundadamente, mas não me surpreenderia se uma exceção fosse aplicada a este caso. Mas, volto a frisar, é uma exceção, não é para ser a regra. E, portanto, acho bem que de um ponto de vista geral, o Trump, ou seja, qual for o governo, deporte as pessoas que tenham passado criminal, ou que não os queira lá, ou que estejam neste momento a cumprir pena, ou quando terminar a pena, para os seus países de origem, se assim o entenderem, nomeadamente crimes graves. Portanto, isso não me choca. Agora, não vejo também nenhum escândalo, não acho escândalo absolutamente nenhum, também não me choca absolutamente nada, se houver exceções na lei que prevêem casos como este, ainda para mais se for um cidadão que já não consome, já não vende, está completamente integrado, não tem nenhum delito criminal nos últimos 10 ou 15 anos. Portanto,
eu compreendo as duas visões. E depois há a terceira, que é, não há deportações nenhumas e tal, e não sei o quê, mais associada à esquerda progressista. E essa aí, esqueçam isso, não entra por aí. Portanto, a situação é complexa, mas é mesmo. Portanto, embora eu compreendo a questão da lei, não me chocaria que houvesse talvez uma exceção em determinados casos como este. Este é o princípio que o nosso cônsul em New Bedford está a apoiar e a acompanhar este processo. O processo, no entanto, tem contornos que o vão levar a pessoa a um juiz. Os juízes são entidades independentes. Nós temos que aceitar as decisões que sejam tomadas, embora efetivamente estamos a falar de um cidadão que tinha raízes muito, muito fortes e autorização perfeitamente legal nos Estados Unidos. Vamos ver qual é a decisão judicial. O Paulo Rangel, obviamente, aqui tem que ter este discurso, não é? Porque é Ministro dos Negócios Estrangeiros e, obviamente, sendo Ministro dos Negócios Estrangeiros, não me levem a mal a expressão que vou utilizar, mas não se pode armar aos cucos e dizer não, ele tem é que ficar aí, não sei o que mais. Não o pode fazer, até pela relação diplomática que Portugal tem com os Estados Unidos e até porque a lei nos Estados Unidos é para ser cumprida mediante as diretrizes dos Estados Unidos. E relembro que, legalmente, se o português em questão, o senhor Rui, acho eu, o rapaz em questão, for deportado, isso isso é permitido por lei nos Estados Unidos. Portanto, não é nada de ilegal, não é um abuso de poder do Trump, não é um abuso de poder dos tribunais. Se isso acontecer, é apenas a lei a funcionar em conformidade com aquilo que já é estipulado do ponto de vista jurídico. Portanto, e é por isso que o Paulo Rangel diz aqui, teremos que respeitar e etc, etc. Fala depois da independência dos tribunais. Enfim, é por essa razão. O jornal local da New Bedford Light informa que em 2012 tinha Rui Murras, 20 anos, foi acusado de distribuir uma substância como a marijuana. O caso foi arquivado 8 meses depois por recomendação do Departamento de Reinserção Social. Em 2017, Rui é acusado de conduzir sob influência de álcool. No ano seguinte, o processo é também arquivado depois do português concluir um programa de educação sobre o consumo de álcool. Ao longo destes anos nós temos tido deportações, nunca em grande número, mas temos tido dos Estados Unidos e de muitos outros países e, portanto, também não podemos achar isso como um processo anormal. De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, o ano passado 387 portugueses foram expulsos ou deportados dos países estrangeiros em que viviam. Esta é talvez, do que temos aqui, o registro aqui, embora não se aprofunde muito mais, mas há o tráfico de droga em 2012, não é? Que estava a vender erva, tinha 20 anos. Em Portugal, curiosamente, há uma diferenciação na lei até aos 21 anos, é-se tratado de forma mais benevolente do que a seguir aos 21 anos, embora sendo tratado como adulto, obviamente, mas até aos 21 há uma espécie de estatuto especial, um pouco mais benevolente, portanto ele tinha 20 anos, em 2017 foi apanhado a conduzir com os copos. É assim, eu há bocado falava da questão das exceções à regra. Eu concordo com a regra, atenção, mas também acho que deve haver exceções. Se aqui se aplica a exceção, não me chocaria. E também não me iria opor se o tribunal dissesse sim, tinhas 20 anos, cometeste um erro e tal, foste apanhado em 2017, também quase há 10 anos, a conduzir com os copos, está certo, mas não justifica a deportação, porque já não há nenhuma reincidência criminal grave há 15 anos quase, e não nenhuma reincidência criminal desde 2017, sendo que era a conduzir com os copos, não é? Portanto, volto a frisar, se eu concordo com a regra geral, claro. Se eu acho que deve haver exceções, sim. Se eu acho que essas exceções se podem aplicar a casos como este, talvez. E não me surpreenderia se o juiz em questão tivesse em consideração que cometeu o crime grave, esse sim, com 20 anos, não é? E depois a reincidência criminal que tem é conduzir com álcool, que embora obviamente não sendo legal ou minimamente recomendado, não é? Mas não é um crime de incidência grave como é o caso do tráfico de droga, não é? Portanto, não me surpreenderia se a exceção fosse aplicada, voltando eu a frisar que a deportação de pessoas com registro criminal não é nada que me choque, e eu concordo com ela do ponto de vista geral. Não obstante que também concordo que deva haver exceções. Se o for aplicado aqui, também não me surpreende se for. A maior parte devido à prática de crimes ou à permanência ilegal nesses territórios. A Europa continua a ser o local de onde há mais portugueses deportados, com destaque para a França e o Reino Unido.
Estima-se que o número de imigrantes portugueses ronde hoje os 2 milhões. Desde o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, somam-se os casos de cidadãos com residência permanente, legal, mas detidos e em processo de deportação. Detidos por questões de registro criminal. Atenção, é preciso mencionar isso. Não sei se é mencionado, é mencionada, creio eu, indiretamente, acho que se depreende isso. Portanto, mas estão no seu direito. Atenção. Os países devem ter a sua própria autodeterminação jurídica relativamente à forma como estipulam as suas regras fronteiriças, não é? Portanto, acho que isso aí é legítimo. As pessoas poderão discordar numa abordagem ou outra, mas o Paulo Rangel sabe disso e, portanto, também não tece críticas ao sistema jurídico ou judicial americano, não é? Mas enfim, digam-me a vossa opinião sobre isto. A minha, genericamente, é que eu concordo com a regra, do ponto de vista legal, da deportação de quem tem registro criminal grave, não obstante que pode haver exceções. Acho que esta aqui não me chocaria nada se fosse incluída nessa exceção, dado vários fatores. Tinha 20 anos, não tem nenhuma reincidência de crime grave desde esses 20 anos, foi apanhado a conduzir com os copos em 2017, certo, mas também já foi há 10 anos. Trabalha, paga impostos. Não me surpreenderia se a exceção fosse aplicada aqui. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.